queridas, o Senhor me inquietou para trazer para esse momento como é essa nossa vida depois que a gente passa por tudo aquilo que a Bia falou ontem. Depois que a gente tem essa colisão. Qual foi o termo que ela falou? Avassaladora, impactante, sobrenatural, né? No qual o Senhor nos transportou do império das trevas e nos trouxe para o reino da sua maravilhosa luz. Então, agora que nós estamos nesse reino da sua maravilhosa luz. Então, como é essa vida agora aqui? O que precisa compor? O que nós precisamos aprender? Porque nós nascemos de novo. Nós começamos como criança. Aliás, como bebês, né? E aqui eu coloquei esse título, né? O alicerce da intimidade. E esse alicerce é aquilo que vai sustentar essa nossa vida. O alicerce na construção é aquilo que está lá embaixo. É aquilo que faz primeiro. É aquilo que o Senhor, Ele destruiu, Ele quer destruir todo o nosso alicerce antigo. Ele precisa destruir todo o nosso alicerce antigo, porque a gente existia, a gente pensava, a gente sentia, a gente fazia tudo naquele modo. Agora, nesse reino, é tudo novo. Esse alicerce, ele não começa assim, tem um terreno e você já vai começando a colocar o alicerce. Primeiro ele estuda o terreno. Tem terrenos que estão numa rua inclinada. Então ele precisa nivelar esse terreno. Tem terreno que são inclinados lá para o fundo. Tem terrenos que estão acima do nível da calçada. Então primeiro Deus mexe nesse terreno. Ele nivela de acordo com a construção que Ele quer fazer nesse terreno. Pode ser uma casa de 400 metros quadrados, pode ser um edifício de 4 andares, pode ser um edifício de 30, 50 andares. A obra é dele, Ele escolheu, e Ele vai fazer, de acordo com isso. Esse terreno é o nosso coração. Essa obra somos cada uma de nós. E esse alicerce, ele vai ser cavado fundo, proporcional ao tamanho dessa obra. Porque quanto mais alto um edifício, mais fundo precisa desse alicerce. Então vamos deixar Deus nos cavar, nos firmar. É todo esse alicerce que vai sustentar essa obra durante todo o tempo que ela existir. Se esse alicerce não estiver bem feito, não estiver bem firme, qualquer tempestade trinca. A gente sempre vai viver fazendo reformas nessa obra. A gente vai ter que destruir, quebrar um pedaço e remenda, e não fica bom, e a gente tem gasto com isso. Então, queridas, esse alicerce faz toda a diferença. Eu queria abrir com vocês em Efésios 3, 14 em diante. Fala assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder,
mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados, alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Deus tem para nós essa riqueza da sua glória, essa plenitude. E a mensagem que Deus quer que a gente entenda é que a nossa vida, ela precisa expressar essa plenitude. E eu creio que para Ele querer dizer isso, é que vocês foram trazidas para cá para que vocês possam olhar para a vida de vocês e vocês vejam se vocês reconhecem na vida de vocês essa riqueza da glória de Deus e essa plenitude de Deus sendo vivida todos os dias. Desde o momento que você acorda até o momento que você se deita, qual é a forma que você vive? Porque o que ele fala aqui, eu não sei vocês, mas quando eu leio esse texto aqui, parece que não tem limite nenhum. Tem algum limite do que é possível ou não é possível? Do que nós podemos ou não podemos? Claro que nós não vamos infringir leis, mas é o que Deus está querendo nos dizer, é que nele, com Ele habitando em nós, nós temos uma vida de glória, de transformação eterna e de crescimento, desenvolvimento. Qual é a largura, qual é o comprimento, qual é a profundidade, qual é a altura? Para todos os lados, em todas as áreas da nossa vida. Amém? E o que faz parte desse reino, que também Deus quer que a gente enxergue, é que Deus nos chamou para formarmos um povo de sacerdotes. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, 9, versículo 9 e 10, ele vai falar sobre isso. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de exclusiva propriedade de Deus. Né? Isso tem que nos encher assim, de um certo privilégio, que a gente não pode querer se igualar com quem não vive Deus, com quem não tem um Deus. A gente não pode querer comparar o nosso dia a dia, a gente buscar coisas para o nosso dia a dia que o mundo está buscando. Nós temos que buscar aquilo que só Deus entrega, aquilo que só nele nós temos. Porque Ele é o rei e nós somos sacerdotes desse reinado. O que um sacerdote faz? Como que um sacerdote vive? Ele deixou isso para nós na palavra. E eu amo quando Deus deixa uns exemplos bem desenhados, né? Porque a gente precisa disso. E no Antigo Testamento, né, a gente hoje não tem sacerdote, né, vivendo assim, né, aqui, mas no Antigo Testamento tinha. E eu acho lindo, assim, porque antigamente era só um, né? E hoje, todas nós somos. Mas o que esse sacerdote fazia? Como é que ele se comportava diante de Deus? Deus chamou ele para quê?
Por que ele constituiu um sacerdote? Deus escolhia a roupa dele, como a Bia falou ontem, né? Existia uma roupa sacerdotal, que era a mais linda, caprichada, desenhada, personalizada, que quem olhasse via que ele era o sacerdote, o sumo sacerdote, né? Também o sacerdote, ele tinha a função de se dobrar diante de Deus, de interceder pelo povo e de ensinar o povo. Então ele carregava isso, essa missão. E no dia do encontro do sacerdote com o Senhor, existia toda uma preparação. Eu não lembro qual livro, talvez acho que é nesse livrinho aqui, Celebração da Disciplina, que muito do que eu vou falar está aqui, tá, gente? Vai falar sobre essa vida, né, com Deus. E ele fala que o sacerdote, na noite anterior, ele não dormia, para que ele não pecasse nem em sonho. E os outros sacerdotes ficavam lendo para ele a escritura não, né? As leis, para que não houvesse risco dele pecar. E aí ele saía de casa, ele despedia da esposa, dos filhos, e ele falava: eu não sei se eu voltarei. Porque entrar na presença de Deus era o encontro do santo com o pecador. Existia uma purificação, toda uma limpeza que ele tinha que viver antes de se encontrar com esse Deus. E ele fazia tudo isso, mas também não era garantido. Tanto é que amarravam, né, a cordinha lá no tornozelo, e ele ia lá, entrava no Santo dos Santos, e ele ia adentrando. Ele pintava as orelhas com o sangue do animal no sacrifício, para parecer mais com um morto, porque diante da glória de Deus ninguém permanece vivo. E se depois de um tempo não houvesse mais resposta, eles tinham que puxar o sacerdote, porque realmente ele tinha ido para a glória, se Deus quiser. Então, olha o temor e o tremor que esse homem vivia diante de Deus. Nós temos isso diante do nosso Deus hoje? É assim que nós vivemos o nosso dia e com tudo que fazemos? Eu creio que Deus quer resgatar isso no nosso coração, esse temor e esse tremor diante dele, para que a gente vigie os nossos pecados, para que a gente odeie o nosso pecado, porque é nosso mesmo, né? A gente até coleciona, a gente não abre mão, a gente faz todos os dias. Outro exemplo que Deus, estudando um pouquinho, né, Deus me chamou muita atenção, é com Moisés. Moisés, que era um homem comum como nós. E eu me espelho muito em Moisés, quando ele fala assim: Deus, eu gaguejo, eu não tenho fala, eu não, escolhe outro. Né? Mas Deus falou: não, é você. Eu chamo até seu irmão para te ajudar, mas é você que eu escolhi. E aí Moisés vai avançando, né, caminhando com Deus, e Deus vai chamando ele mais para perto, até entrar na nuvem de glória. E aí, lá em Êxodo 20, Deus fala: eu quero falar com o meu povo. Chama o povo aqui, traz ele mais para perto. Aí o povo fica de longe, e Deus começa a vir. Deus começa a vir em trovões, em relâmpagos, numa nuvem, parece que está pegando fogo. E o povo fica com medo
e fala: não, Moisés, vai você, fala-nos tu, e nós te ouviremos, e o que ele falar para vocês nós obedeceremos. E Deus quer falar conosco, pessoalmente. Ele quer falar conosco, o que Ele tem para cada um é diferente. Ele nos conhece. Ele conhece a nossa história, que é diferente uma da outra. E eu quero ser como Moisés, que entrou na nuvem. Vocês querem ser? Vocês querem avançar? Então Deus é esse Deus que quer fazer uma aliança e quer formar um povo. Ele quer um povo, gente. Ele não quer só 10. Deus não é tão exclusivista assim, que Ele quer só um pouquinho, não. É por Ele queria todos. Ele quer um povo. Eu queria que a gente abrisse em 2 Crônicas 7,14. É o versículo que o Senhor trouxe, né, para nós, tema desse acampamento, que é o que vai guiar também muito do que nós vamos continuar falando aqui. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ele quer nos sarar, Ele quer sarar o nosso coração. Ele quer sarar o nosso coração. Mas tem todo um processo, que às vezes essa palavra é tão industrial, né? Processo. Parece fria demais, tudo é processo. Mas aqui ele fala, né? Tem alguns passos que nós precisamos dar nessa direção. Não é aqui no mesmo lugar, não, Deus vai fazer, né? Porque Deus é Deus, né? Se Ele quiser, Ele faz. Né? Às vezes a gente fica assim, né? A gente senta e a gente espera. Algumas situações são assim, mas no restante, na grande maioria dos outros dias, a gente tem que... Qual que é o primeiro? Se humilhar. E depois, orar. E depois, buscar o Senhor. E depois, se converter dos seus maus caminhos. A Bíblia fala que não tem um dia que a gente não peque. E que aquele que fala que não peca é mentiroso. E quem é o pai da mentira? Então, a sua verdade não está em nós. Então, será que nós fazemos essa análise todos os dias? Nós vamos para o Senhor, como diz lá em Salmos, né, que na tua lei medito dia e noite. Nós vamos lá e perguntando: Senhor, som do meu coração. Ontem eu estava ouvindo a Bia falar, e eu estava bem com Deus. Eu falei: Deus, mas qual será o meu pecado de hoje? Não estava claro, não. Não estava claro. Falei: eu pequei, Deus, me ajuda a ver. Às vezes é uma pequena palavrinha que você falou sobre alguma coisa que você viu, e tinha alguém escutando do lado, e você não deu um bom testemunho. Você não foi a referência de Deus para aquela pessoa, porque nós somos essa luz no mundo. Quem não é ainda de Deus tem que ver em nós essa referência. Não é assim? Então, de cada palavra proferida, nós daremos conta ao Senhor. Cada palavra. Então, essa já é uma análise que nós precisamos fazer. A primeira no dia. Ou no começo, ou no meio, ou no final. Deus, as minhas palavras, como foram as minhas palavras?
Como eu falei com o meu marido, como eu falei com os meus filhos, como eu falei no trânsito, como eu falei no meu trabalho, como eu falei no ponto de ônibus. Cada palavra. Isso é vigiai e orai. É sermos vigilantes em todo o tempo, porque agora nós somos sacerdotes. Deus nos colocou à frente, para estar à frente da nossa casa. Aquelas que não são casadas, né? Aqui temos, acredito que algumas, né? Não tem um marido assim, um filho, mas sempre temos alguém à nossa volta que está nos olhando. Às vezes eu escuto umas coisas que eu falo, Carol, né? Você, eu sempre vejo você assim. Eu falava, meu Deus, tem sempre alguém olhando. Por mais que a gente não perceba. Então nós precisamos desenvolver essa vigilância. A nossa vida com Deus, esse alicerce diz muito sobre as nossas práticas devocionais, né? O orar, o buscar, o ler a palavra. Tudo isso, queridas, ela vai ser a força com que nós vamos fazer, a dedicação com que nós vamos fazer, tem a ver com o quanto de devoção nós temos por Ele, por Deus. Como Maria, como as duas Marias. Eu estava lendo, né, sobre Maria, o Senhor me levou para um texto de uma Maria, que quebra o vaso de alabastro aos pés do Senhor. Ela venceu todos os preconceitos da época. Todos. Já teve alguma coisa que o Senhor te pediu para fazer e você ficou na sua cabeça, mas agora? Mas lá vai ter fulano. Mas ninguém nunca fez isso. Mas isso não dá certo. Mas custa caro, né? Mas vou levar só um, então. Deus pede para você comprar uns 10, você fala, não, mas é muito caro, vou levar só um. Tem algumas situações assim, né? Imagina o que Maria passou pela cabeça de Maria antes dela tomar essa atitude, de levar um vaso cheio de um perfume puro, que era caríssimo. Tanto é que todos os que estavam em volta, meu Deus, que absurdo, que desperdício, para que isso? A gente não precisa ser compreendida por ninguém para fazer nada. A gente precisa obedecer o que o Senhor quer que a gente faça. Ela quebrou, jogou na cabeça de Jesus, gente, pensa. Ia melecar tudo. Já pensou se cai no olho e arde? Não é? Entra pelo nariz, corre pela boca, meleca tudo. Fala, nossa, ele vai escorregar, vai cair no chão. A gente pensa em tudo, né? A gente quer controlar tudo. O que pode acontecer, o que vai acontecer, o que não precisa acontecer. Maria foi lá e pá! Para mim, esse texto fala de devoção. Ela fez isso porque ela amava demais. Ela amava demais o Senhor. Ela amava tanto. Tanto é que Jesus fala isso na casa do fariseu que ele estava. Ele fala assim, eu entrei na sua casa, você sabe da lei, você sabe que o costume, você tinha que lavar os meus pés, lavar as minhas mãos, me ungir a cabeça, me beijar com ósculo santo, e você não fez nada disso, porque você só queria me testar, você queria ver o quanto que eu sabia, o quanto que eu podia falar, o que você podia tirar de mim. Mas essa mulher, ela entrou aqui, e desde que ela entrou, ela não para de me adorar. Essa mulher, aí ele fala uma coisa, quem muito é perdoado,
muito ama. Quem é pouco perdoado, pouco ama. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver com o quanto de entrega que nós damos para o Senhor. Tem tudo a ver com o quanto de pecado que nós sabemos que nós cometemos e nós pedimos perdão e nós nos arrependemos. E nós desejamos ser lavadas por Ele. Porque se a gente nem se dá conta, a gente não confessa, a gente não se arrepende e a gente não quer ser mudada. A gente não quer deixar. A gente não é perdoada e a gente também não ama. Para o amor de Deus habitar aqui e a gente transferir para fora, a gente primeiro precisa ser limpa. Não tem como a gente continuar sendo a mesma pessoa, Deus habitar em nós e nós queremos ter uma vida legalzinha. Que dá para fazer algumas coisas, que dá para Deus nos usar, né? Porque também se Ele não usasse, o que Ele teria, né? Não sei o que sobraria para Ele. Vocês estão entendendo? A devoção tem tudo a ver com a frequência, a intensidade, a dedicação que nós vamos fazer à nossa vida devocional todos os dias. Com o tempo que nós vamos gastar com a nossa vida devocional. Se nós vamos estipular 10 minutos pela manhã, e se não acontecer pela manhã, perdeu, fica para a próxima. Ou se nós vamos dar um jeito de encaixar em algum outro momento. Ou se falar, semana que vem eu recomeço. E a gente precisa também ter essa devoção, ela tem tudo a ver, gente, com a gente querer mais de Deus. A gente não se conformar com o que nós temos hoje. Porque às vezes a nossa vida está muito boa. Ela está gostosa, né? A gente fez algumas orações, Deus respondeu, nos abençoou. Nós estamos bem. E tem que mudar alguma coisa? Tem, mas... Será? Mas eu vou mexer? Tá bom. Vamos indo. Eu queria fazer. Eu precisava mesmo. Mas vamos ver o que Deus tem. Aí a gente senta de novo na cadeira da espera, e observa, e o que vai acontecer, não vai acontecer. E aí a gente transfere para Deus uma parcela que não é dele. O desejar mais de Deus é nosso. Porque Ele fala, se o meu povo me buscar, aí Ele vem sarar a terra. Deus governa tudo soberanamente, sim. Mas o quanto que nós experimentamos desse Deus, cabe a nós, é de cada um. Então, teve um momento da minha vida que eu já era convertida, eu já era casada, eu já tinha uma filha, eu tinha uma casa, eu tinha um carro, eu tinha um emprego, eu ia na igreja todo domingo. Eu amava ler a Bíblia, eu já estava no ministério, meu marido estava no ministério comigo, que era o Ministério de Missões. Eu falei, tá legal, né? Nossa, que bênção essa vida nova. Gostei, está muito legal. Mas chegou um momento, eu olhei para a minha vida e falei, Deus, é isso? Vida cristã é isso? Porque as histórias que eu leio aqui não tem nada a ver com a minha vida. Eu não estou vivendo esses negócios aqui de Elias aqui. Eu quero ver o que Elias fez. Se chegar e falar para alguém molhar toda a terra, fala, não, pode encharcar, molha de novo. E agora vamos ver. Quem que é o Deus? Eu tenho certeza que é o meu. Ele pensou.
pode botar. Não, mas ó, tenta mais um pouco, vou dar mais um tempo para vocês. Eu quero viver essa vida que tem aqui. Não importa se alguém fala, não, é impossível. Eu tive um parto que todo mundo falava que era impossível, porque eu vivi, Deus me permitiu viver naquilo que era a minha vida. Então, eu engravidei e falei, Deus, eu quero viver o que eu posso viver. E aí eu engravidei, minha filha sentada, não virava na posição, e eu creio que o melhor parto é o parto que Deus fez, como Ele nos criou, é o parto natural. Só que nem sempre escorrega, né, gente? Mas eu creio que a forma que Deus fez é a melhor. Então, eu falei, Deus não errou na posição da minha filha, em ela estar sentada. Deus não erra. Só que o médico não queria fazer um parto natural com ela sentada. E aí eu orava, né? Deus vira essa menina, Deus vira essa menina, Deus vira essa menina, tem que virar essa menina. E a menina não virava. Aí eu descobri que tinha uma manobra que dava para fazer dentro da barriga. Aí meu médico topou de fazer a manobra, ele nunca tinha feito, mas ele topou. Eu falei, já é alguma coisa, né? Aí vamos fazer. Aí ele foi lá para Curitiba aprender com o médico dele, com o professor dele da faculdade, voltou e fez. Aí ia até um certo lugar e ela voltava. Ia até um certo lugar e ela voltava. Minha barriga estava doendo, vermelha. Ele falou, vamos deixar, acho que por hoje dá, né? Eu falei, acho que por hoje está bom. Daqui 15 dias a gente tenta de novo. Já estava nas 34 semanas por ali, né? Não, menos, um pouquinho menos. Aí, dali 15 dias, tentamos de novo. Empurra e vai. E ela ia e voltava. Ia e voltava. Ele acho que não vai dar. Falei, amém. Então tá, também não quero. Vai que rompe alguma coisa aqui dentro, né? Deixa quieto. Aí falei, Deus, o que mais que assim dá para fazer? Aí me falaram de acupuntura, né, e várias coisas, não fiz. Que acho que tinha que pagar. Aí, né, mente limitada, tá vendo? Mente limitada é assim, né? O dinheiro faz o que o dinheiro dá. E o médico falou, olha, eu não faço. Se ela continuar sentada, eu faço cesárea. E eu querendo natural. Aquilo não me intimidava, porque eu sabia que Deus não erra. Eu falei, isso é uma limitação do médico. Ele não sabe fazer. Ele nunca fez. Como é que ele vai pegar um troço para fazer pela primeira vez e que é uma vida que vai ficar na responsa dele? E ok. Aí eu falei, Deus, eu estou ficando louca? Eu estou muito fanática pelo parto natural? O Senhor me fala? O Senhor me convence? Que eu não quero ser essa lunática que não escuta ninguém e só faz o que quer. O Senhor precisa me convencer, porque aqui no meu coração não tem isso. Mas se eu precisar ir para uma cesárea também, eu vou. Eu não quero, mas se é isso que o Senhor tem para mim também, eu vou. Eu vou, porque Deus tem propósito em tudo. Ele não faz o que a gente quer, então eu me submeto à tua vontade. Mas, se for possível um parto natural, o Senhor precisa começar a abrir as portas. Amém. Comecei a sentir umas dores. Era sábado à noite, o meu médico tinha viajado. Liguei para ele, não atendeu. Aí eu liguei para minha doula, falei, viu, não atendeu, né, o médico. Ah, sim, ele viajou, mas ele deixou outro no lugar dele. Eu falei, então tá bom, vou te passar o telefone, vou falar com ele e você conversa com ele também. Falei, tá bom, é o fulano, tá bom. Falei, Deus está no controle, porque ele já tirou o fulano da jogada. Ok? Aleluiada. E liguei para outro médico, fiz uma entrevista com ele na madrugada. Falei, escuta, você já fez parto pélvico? Já fiz vários. É nada. E assim foi, e minha filha nasceu sentada, num parto mais rápido dos 3. Então, meu marido nem deu tempo dele colocar a roupinha lá, entendeu, para ver, porque enquanto ele trocava a roupa para entrar no centro cirúrgico, a menina já nasceu.
na minha proporção, na minha história, Deus me fez viver o sobrenatural, que é aquilo que foge ao controle de todos nós. Então nós precisamos desejar viver. Porque se a gente não desejar, nós vamos para a cesárea, aquela que é o que os outros fazem. Entendeu? Você delega. Você transfere daí. A possibilidade de você viver algo de Deus, você transfere para alguém que você julga mais competente do que ele. Então, eu gostaria que a gente pensasse em algumas situações aqui, cabeludas, difíceis. E que será que a gente não está simplesmente indo pela conversa daqueles que todo mundo fala, do que a gente já viu, e a gente não está buscando o conselho do Senhor, as possibilidades do Senhor? Tem um versículo que fala: acaso a coisa maravilhosa demais para mim? Por que a gente não vive baseado nisso? Então, é mais de Deus, é desejar, é realmente a gente não estar satisfeito com a vida que nós temos agora. Porque Deus não nos transportou do império das trevas para a sua maravilhosa luz para nós termos conforto. Para nós termos uma bela casa, e se nós não temos uma bela casa, nós ficamos querendo a bela casa. Né? Aí se a gente tem um ar-condicionado, a gente quer pôr 5, porque daí todos os quartos tem que ter na sala, tem que ter na cozinha. E se a gente tem um carro, que é mais simples, a gente tem um carro da cidade, tem que ter um carro da viagem. E a nossa vida está em função do conforto de viver nessa terra? Aí se eu não tenho piscina, então eu quero piscina. E tem uns que tem até quadra de tênis, né? E não sei o que lá. E ou mora num condomínio que tem área de lazer. Nossa, o sonho da minha vida daí. É o sonho da minha vida. Deus nos salvou para isso? O nosso teto ser esse? Meu Deus. Eu acho que Deus se arrepia lá em cima, né? Ô, filha. Ô, filha. Eu queria, né, dar tanto mais. Mas a gente fica preso nessas coisas. Presos. Porque daí a nossa mente, né? Tudo que a gente vê entra para a nossa mente, governa as nossas vontades, os nossos planejamentos. Tudo que entra de orçamento na casa vai para onde? As nossas férias é para fazer o quê? O nosso final de semana é para fazer o quê? Aí quando tem um negocinho missionário, que é lá para o sertão, que o banheirinho é 4 tabuinhas assim, ó, e um buraquinho no chão. Ah, eu tenho dificuldade, hein? Ah, daí eu tenho dificuldade. Deus nos chamou para quê mesmo? Não é para ser sacerdote, ensinar o povo, pregar o evangelho. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Vocês já leram alguma história aqui que fala: ide, fazei casas para vós mesmos, tende filhos, casai vossos filhos, fazei festas de casamento o melhor que você puder, compra a melhor roupa, né? Melhor decoração, a melhor comida.
tá aqui. Aí é festa de 15 anos, aí depois é 18, aí depois tem 21, aí o noivado, e agora até, né, chá de bebê é tipo um casamento, né? Eu comecei a fazer o chá de bebê, eu estava tão feliz, eu queria fazer tanto capricho. Quando eu olhei assim para o chá de bebê que eu tinha feito, eu falei, mas isso aqui é uma festa de aniversário? A gente meio que se empolga, né? A gente se empolga e vai fazendo, sem perguntar se aquilo é devido, se aquilo é necessário. E aí vira o que vira. Aquela bola de neve. Quando eu comecei a me questionar sobre eu querer mais de Deus, Deus me colocou uma vontade de orar. Quando a gente quer mais de Deus, Ele não nos abençoa para Ele se revelar. Que olha como eu sou bom, como eu sou esse pai. Olha, veja o que eu posso fazer. Não. Ele coloca em nós uma vontade de se aproximar dEle. E a oração é se aproximar de Deus. Orar é ouvir. A Bia falou isso ontem. Não é falar. Oração é o caminho para a gente se achegar a Deus. É quando a gente deixa de lado todas as outras coisas para ficar só com Ele. Então Deus colocou essa vontade no meu coração de orar. E teve um dia que eu lembro que eu liguei para uma amiga e falei, amiga, queria orar. Queria ir para um lugar para orar. Eu não queria tomar um café, eu não queria passear no shopping, eu não queria ir às compras. Eu não queria bater um papo, a vontade que tinha no meu coração era de orar. Eu queria reunir com umas irmãs e orar, e orar, e orar, e falar de Deus. Eu queria Deus, eu queria Deus, eu queria Deus. Acho que Paulo Júnior fala isso, eu queria Deus. Não, Paulo Júnior fala isso de um cristão referência, que eu esqueci o nome. Que ele escreveu um livro. É João, o apelido dele era o João que gosta de orar. Porque o pastor chegava para ele e falava assim, mas João, você não quer um ministério? Você quer pregar? Você quer ser diácono? Você quer? Porque ele via, né, aquela vida temente. E ele respondia, não, eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus. E aí também, aí a gente buscou um lugar para orar. Começamos a nos reunir para orar. E o Senhor também, lendo a palavra, algo me chamou a atenção, que eu via que certas pessoas na Bíblia acordam de madrugada. Vocês já repararam nisso? Que tem um detalhezinho da madrugada? Tem o detalhezinho da madrugada, gente. Não é só de manhã, à tarde e noite que a gente pode orar. Moisés acordava de madrugada. Se você for ver aqui, tem vários que acordavam de madrugada. Eu falei, tem alguma coisa que acontece na madrugada, Deus. Vou querer acordar de madrugada? Eu quero ver o que tem na madrugada. Aí eu comecei a colocar. 3 da manhã para despertar. Aí no começo, nossa, com o despertador, você despertou. 5 minutos soneca. Mais 5 minutos. Ai, desliga, dá aquela... Ai, tem que ir mesmo, né? Tem que ir mesmo. Nas primeiras vezes eu voltei a dormir. Acho que depois de uma semana, assim, eu falei, não, agora eu vou, né? Eu vou. Eu falei que eu vou. Aí eu catava minha Bíblia, procurei um outro cantinho lá na casa, catei meu celularzinho, para casa eu venho o versículo, não sabe onde está, né? Daí eu vou lá, acho, e venho para a palavra. E assim eu comecei a acordar de madrugada. Passou um tempo, fui dormir, dali a pouco, tum! Eu olhava no relógio, era 2h55. Aí no outro dia, tum! 2h58. E o Senhor começou a me acordar.
Eu amém, Senhor, o Senhor realmente me quer na madrugada. Aí eu ia animada. Nossa! Gente, você ali tem um silêncio. Ali é só você e ele. Ali você fica. Ali, 3 da manhã, pode ser 4, pode ser 5, enfim. Madrugada faz parte do plano de Deus, gente. Faz parte do plano de Deus para Ele te trazer para perto. Sabe? Uma das disciplinas, aqui fala, esse livro chama Celebração das Disciplinas. Olha que difícil, celebrar as disciplinas. Porque disciplina é isso, né? É a gente fazer o que tem que fazer, aliás, fazer o que tem que ser feito na hora que tem que ser feito, independente da circunstância. Então, se eu sei que eu preciso ir para a academia, começar a academia, a gente faz o voto. Aí, no dia seguinte, cai aquela chuva. Aí, né? É como se assim, dá para deixar para o dia seguinte, né? Não, você vai debaixo de chuva. O dia que eu comecei a academia também foi assim. Falei, não, eu preciso começar a fazer atividade física. No dia seguinte, amanheceu aquela chuva. Eu não tinha escolhido a academia ainda, era para caminhar. Eu falei, não, eu vou caminhar na chuva. Eu fui e caminhei na chuva. Porque disciplina é isso. Se você não for firme naquilo que você se propõe a fazer, você nunca vai fazer. Porque o inimigo não quer que você faça. Ele não quer que você cresça, que você melhore. Ele não quer nada de bom para você. E ele vai trazer várias situações adversas para que você não faça. Então, se Deus está te dando alguma coisa já há algum tempo para você fazer, para você melhorar, para você se aproximar, entenda que isso faz parte, isso começa com a disciplina, de você fazer o que tem que fazer, na hora que tem que ser feito. Né? Às vezes lá em casa tem um serviço lá que você pode fazer a hora que você quiser. Mas se você não criar um cronograminha ali bonitinho, planejadinho, dá uma embolada, não dá? Aí você fala, por que eu não fiz aquela hora? Por que eu deixei para depois? Aí se tivesse feito naquela hora, o negócio estava tudo ajeitadinho, estava certo. Mas não, a gente vai procrastinando, vai enrolando, vai deixando para depois. E a gente não vive uma vida de disciplina, porque chama disciplinas espirituais. Né? As disciplinas espirituais, esse livro aborda 12. A gente não vai falar sobre as 12, mas ela inclui a oração, a meditação, inclui o jejum, inclui o estudo, inclui a adoração. Vou ler aqui para vocês, para quem, né? Para a gente relembrar aqui. Falar, isso é disciplina. Meditação, oração, jejum, estudo, simplicidade é uma disciplina. Solitude, submissão, serviço, confissão, adoração, orientação. Uma vida disciplinada. Uma criança que não é disciplinada, como que ela é? De novo, para os nossos exemplos visuais, para a gente ficar bem claro. Uma criança sem disciplina, como que ela é? Todo mundo vê, não vê? Todo mundo vê. E não acha legal. Um adulto que não tem disciplina também. Porque um adulto deveria ser um adulto. Não deveria ser uma criança. Então, a disciplina ela faz parte de uma vida adulta. De uma pessoa que passou pela infância, passou pela adolescência, passou pela juventude, se tornou um adulto e teve um caminhar de amadurecimento.
o amadurecimento, a gente já discerne, a gente consegue perceber as necessidades e a gente faz o que precisa ser feito, porque a gente é maduro. Às vezes a gente não quer perdoar, mas quem que é o maduro da história? Quem que é o adulto da história? Quem que é o mais velho na fé da história? Né? Queria abrir Jó 8, 5 a 7, para não ficar só falando assim, acho que isso aqui é a história da Carol. Mas, se tu buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, Ele sem demora despertará em teu favor e restaurará a justiça da tua morada. Quando Deus começou a me colocou à vontade de orar, me levou para as madrugadas e começou a falar pessoalmente comigo, eu lembro que foi os momentos muito duros que Deus falou comigo. Porque Ele começou a me mostrar que é um caminho, essa pureza e essa retidão que Ele requer, que Ele requeria de mim. Quando Moisés tem o primeiro encontro ali com Deus pessoal na sarça, Deus fala para Moisés, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que estás é em terra santa. Esse versículo trouxe para mim uma reverência que eu preciso ter diante de Deus. Ele falou a mesma coisa para Josué, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que está é terra santa. Deus não é igual a gente. Ele não é o nosso amiguinho que a gente chega e fala e a gente trata por igual. A gente precisa renovar nossa mente, ter essa consciência de que a Ele é devido toda a honra, toda a glória, toda a nossa reverência. O sacerdote se dobra diante de Deus. A nossa postura, a primeira postura diante de Deus é de humilhação. Humilhação. O sacerdote também, quando ele entrava rastejando para chegar lá. E muitos dias nós não temos essa humilhação que nos é necessária diante de Deus. Deus me falou que na vida que eu estava tendo, eu era muito santa. Ele me via como uma santa, até com véu assim. Mas a hora que eu levantava o véu, ele viu uma caveira. E aí eu comecei a olhar para a Bíblia e pegar os versículos que Deus fala para o povo, em que Ele chama o povo de raça de víboras, de sepulcro caiado. Porque Deus também fala essas coisas. Porque Deus olha e Ele vê, Ele nos vê por dentro. Não é o que a gente aparenta fora que importa para Ele. Porque Deus não quer trabalhadores. Ele precisa, Ele é útil, né? Ele usa, mas não é isso que Ele quer. Deus procura adoradores e Ele vai olhar para o nosso coração. O que tem no nosso coração? Porque é dele que procedem todas as fontes da vida. Então, deixa eu ver aqui, Isaías 64:6. Esse eu nunca mais esqueci. Quando eu começo a pensar assim que eu estou ficando muito boa, eu lembro dele. Vamos ler junto aí, gente, porque aqui ele fala que é todos nós. Ele não é só eu, não. É você também. Vamos lá, todo mundo achou? Mas todas nós
somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha, porque esconde de nós o rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades. Guarda esse texto aqui, gente. Essa é a nossa realidade. Foi dito lá atrás, no Antigo Testamento, mas o coração é o mesmo. É trapo de imundícia, todas as nossas justiças. Só que ele não nos deixa assim, né? Depois Isaías fala aqui, mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos barro, e Tu, o nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Então Deus quer mudar essa nossa natureza, né? Ele tem uma obra maravilhosa para fazer dentro de nós, dentro de nós. E para isso, Ele precisa de tempo conosco. Ele precisa que a gente queira, que a gente deseje isso. Porque nesse livrinho aqui fala que a oração é a principal disciplina. Porque orar é ouvir, e orar é transformar. Deixa eu ler aqui, tem uma frasezinha que eu coloquei. De todas as disciplinas espirituais, a oração é a principal via usada por Deus para nos transformar. Se a gente não quer mudar, a gente não ora. Certo? Se a gente não ora, significa que a gente não quer mudar. É via e verso. A oração verdadeira cria a vida e muda a vida. Então a gente não vai para a oração para pedir coisas. Existe a oração intercessória, sim. Né? Uma das funções do sacerdote era interceder pelo povo. O que chega a nós de pedidos de outros, de conhecidos, sim, nós devemos isso a eles, porque nós temos acesso ao Pai. Então é um privilégio que nós devemos usar, sim. Mas existe um outro tipo de oração, que é a oração que está sendo negligenciada hoje, que é esse tempo a sós com Deus para nos transformar, para buscar isso que Ele quer construir em nós. Porque o alicerce é só o começo, e tem toda a edificação. A gente não sabe se é casa, se é edifício, se é... O que é que Deus quer fazer? Se é o galpão? E Ele vai mostrar nesse tempo. Então, se não estivermos dispostos a mudar, deixaremos a oração de lado e ela não será uma característica perceptível na nossa vida. E aí nós precisamos de solitude, que é uma dessas disciplinas. Tem vários versículos que fala que Jesus ele se retirava para orar, né? Que ele ia para o deserto. E tem um específico que me chamou muita atenção, que está lá, se vocês quiserem anotar. Tereza acabou de falar aqui que o tempo está curto. Mateus 14, 13 e Mateus 14 a 23 vai falar que Jesus se retirou para orar. E a multidão veio atrás. Jesus, o que ele fez? Ele se encheu de compaixão pela multidão. Ele curou os enfermos. Ele multiplicou os 5 pães e 2 peixes. Alimentou todo mundo, despediu todo mundo. E depois ele se retirou para orar. Em Marcos 6, 31 e 32, vai falar sobre esse mesmo episódio.
E ali fala que eles não tinham, os discípulos não tinham nem tempo para comer. Parecido aqui com nós? Às vezes, nos nossos afazeres? Atendendo todo mundo? Correria total do nosso dia, digitalizado, né? Que encurtou o tempo de fazer as coisas, então a gente enche a nossa agenda e a gente não tem nem tempo para comer. Mas Jesus, que nem tinha tempo para comer, atendia todo mundo. E isso me ensina muito, né? Porque às vezes na nossa correria a gente fala com o filho daquele jeito, com o nosso marido, e não enche de compaixão para atender as necessidades e a demanda, porque importa o que a gente quer fazer, né? Os nossos interesses, que eu estou corrida, eu tenho um monte de coisa. Mas Jesus, ele nos ensina, não, atende a demanda que está chegando. Mas depois você não desiste de ter o seu tempo comigo. Depois ainda você vai e me busca. Então, se Jesus é o nosso maior exemplo, se ele fez isso, nós também devemos fazer. Desejar, buscar, persistir, não desistir de ter esse tempo a sós com o Pai. E para isso, e nessa solitude é que tem o silêncio, que é quando que é o ambiente ideal para a gente ouvir Deus falar, a vontade dele para nós. Se ele quer ou não que a gente faça determinadas coisas, né? Nesse tempo Deus também me mostrou muito no louvor. O louvor é algo que nos conduz muito para esse lugar. E ele vai falando e vai tratando com você através das canções. Ele vai te purificando, porque Deus, o que é intrínseco desse povo, gente, é que é um povo de mãos limpas e coração puro. Então, nesse momento com Deus, a gente precisa, Deus, me purifica. Depois que Deus me mostrou que eu era essa caveira aos olhos dele, eu chorei demais, que hoje eu até carrego isso aqui, ó, porque eu sei que eu vou chorar. Entendeu? Ano passado era lencinho de papel, esse ano já é toalha. Eu não sei se a toalha vai aumentar de tamanho. Entendeu? A gente até mandou, levem toalha de mão, de rosto, porque não é para você limpar a mãozinha lá no banheiro. Entendeu? É para você chorar mesmo. É para você não ter vergonha de chorar na presença de Deus. Porque o quebrantamento, gente, não nos deixa de uma forma diferente, senão destruídos. Porque ele quer arrancar todo o nosso alicerce antigo. Ele fala, isso aqui não, isso não faz mais parte dessa vida. E eu quero que você se arrependa, eu não quero que você tenha gosto por isso. Eu quero que você lamente. Lamente. E no começo, gente, as lágrimas não vêm. Não são fáceis. Porque a nossa terra é dura. Nosso coração é duro. A gente nem reconhece o nosso pecado. Não é claro estampado na nossa cara o nosso pecado. A gente tem que implorar para Deus. Deus, me mostra que eu não estou vendo nada. No que eu errei? Onde que eu errei? E aí Deus vem e mostra. Aí você fala, meu Deus, o que eu fiz? Meu Deus do céu, o que eu fiz? Entendeu? Aí você sente, Deus traz todo o peso do pecado. Ele te constrange, ele te convence do pecado, da morte que aquilo ali causou, em você e no outro. Então, queridas, o choro é algo que o Senhor tem me ensinado, que faz parte dessa vida cristã com Ele. A gente não tem que esconder lágrima. Antes eu chorava por qualquer coisa, mas porque eu tinha dor da rejeição. Entendeu? Aí eu chorava por qualquer coisa. Qualquer coisa me ofendia, me machucava. E Deus tratou isso no secreto. Ele tratou minhas raízes, a minha história. Toda a tua história Ele quer tratar, Ele quer curar, Ele quer renovar, ressignificar.
para te levantar, porque ali você estava caída, você estava envergonhada, você era humilhada pelos outros, pela tua história, pela dor. Mas Ele te regenera. E hoje as lágrimas, eu sei que são a ação do Espírito Santo que vem me lavar. Então eu recebo, eu acolho essas lágrimas. Eu dou glória e aleluia, porque é Ele vindo, é Ele se manifestando aqui, é Ele demonstrando a vontade dEle. Então hoje eu choro, que eu nem preciso fazer mais força, parece que abre uma torneirinha aqui e brota. O meu rosto, ele não tem que fazer mais, sabe, força para chorar. Brota, 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 brota. E são essas lágrimas que vão amolecer a terra do seu coração. São as lágrimas que amolecem o barro que Ele quebrou, para Ele moldar de novo. Na forma que Ele quer. Na forma que Ele quer. Querido Deus, obrigada por tudo, Pai. Obrigada, Senhor, pela Tua revelação, pela Tua palavra, pela Tua exortação sobre nós, Pai. Espírito Santo, que de tudo, Pai, de todas as palavras aqui, Senhor, que o Senhor aplique cada uma, segundo cada coração, Pai, segundo a Tua vontade, Senhor Deus. Que essas verdades ecoem mediante a Tua vontade, Pai. E que ela gere fruto agradável a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Continua falando conosco, Pai, continua nos usando, nos constrangendo, nos levando para o lugar que o Senhor nos quer. Ajuda-nos com nossos pés, com nossa mente, com nosso coração. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus.